は海賊王になる男だ。Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e eu estou aqui com meu parceiro Isaac. Fala galera! E no vídeo de hoje nós vamos estar respondendo as perguntas que vocês nos mandaram lá no Instagram e lá na comunidade do canal. Então, se você ainda não nos segue, já aproveita e segue aí. Está no segundo link da descrição, porque o primeiro link é do nosso servidor no Discord. Se você ainda não tá sabendo, a gente já tem um servidor no Discord ativo. Estamos com mais de 300 membros lá e a galera é bastante ativa, galera. Então aproveita e entra lá também. Aí uma curiosidade aqui é que esse post do Instagram teve muita pergunta, então por isso a gente vai acabar separando esse vídeo em duas partes. Sendo assim, talvez exista uma grande chance de sua pergunta ser respondida. E sem mais delongas, bora pro vídeo. E a primeira pergunta é do Rafael Maia. Ele perguntou o seguinte: acham que em qual momento a Marinha deverá chegar em Wano? E será que teremos alguns personagens especiais chegando justamente nesse momento de finalização de Wano? Bom, isso é muito interessante porque a última guerra que a gente teve foi Marineford, então é a nossa única referência de guerra. Então o Wano tá sendo meio que uma guerra, já que várias pessoas estão se envolvendo, que nem a Marinha tá chegando aí, e como a gente viu, o Rob Lucy estava nessa chamada. Aí fica a questão, a gente até comentou sobre isso em análise de capítulo, se o Rob Lucy está no Castelo Pangeia, porque nessa imagem que vocês estão vendo dá a entender que ou pode ser algum lugar do navio, ou pode ser também um quarto do Castelo de Pangeia. E ele tá falando apenas pelo telefone, porque também não deixa claro da conversa que ele tem que ele está indo em direção ao Wano, mas seria bem interessante também que Rob Lucy desse as caras por lá. Ah, e complementando, essa semana saiu a carta do Oda na Jump Fest de 2022, e ele falou sobre a história principal. Ele disse o seguinte: estou surpreso que o arco do país de Wano ainda não acabou, mas de qualquer maneira, Luffy, por favor, prestem atenção ao personagem principal, eu espero desenhá-lo bem, e a última cena do país que desejo desenhar há muito tempo. Ou seja, isso revela pra nós basicamente duas coisas. A primeira, o Wano vai acabar no ano que vem, e a segunda, Luffy vai fazer algo surpreendente. Isso pode estar relacionado à própria luta com o Kaido, ele pode despertar algum poder novo ou algo que acontecerá depois. O Oda mencionou justamente essa última cena do país que ele tanto queria desenhar, então possivelmente alguém externo, algo vai acontecer de grandioso no final de Wano. E é como o próprio Oda disse em uma entrevista, quando o ano acabasse, a imagem do fim de One Piece estaria próxima. Então a expectativa tá muito alta pro ano que vem. Isso aí, mano. E o Gael falou aqui, ó: o que acharam do rosto do King? Preferem mais da cara dele ou da máscara? Cara, primeiramente, dizer que ele é o personagem mais bonito de One Piece até agora. O cara é muito lindo. E eu só me faço uma pergunta: como é que ele conseguiu esticar a cara dele daquele jeito, sendo que ele não é de borracha, cara? Muito bizarro. Mas sim, eu gostei bastante do visual dele, inclusive esse visual abre diversas brechas para teorias sobre a aparência dos personagens. O Dragon mesmo tem uma aparência bem semelhante, a única diferença é o cabelo branco, que no caso do Dragon é cabelo preto, mas eles parecem bastante se parar pra pensar, pele morena, tatuagem e tal. Nós falamos sobre isso no vídeo de capítulo dessa semana, se vocês ainda não viram, recomendo muito que vejam. E a próxima pergunta é do Arthur Vinícius. Ele perguntou o seguinte: com as lutas de Sanji e Zoro encerradas, vocês ainda acham que dá tempo de Usopp, Brook e Chopper terem um destaque maior em Onigashima? Acho que vimos pouco deles no arco, concordo plenamente, cara. Cara, e eu também concordo muito, porém, eu acredito que não precisa ser exatamente nesse arco. Ainda resta alguns arcos aí pra One Piece acabar, e eu acho que eles vão ter bastante participação. Por exemplo, o Usopp, eu vejo muito ele em Elbaf. Aqui ele pode fazer alguma coisa assim pra se destacar, mas tudo bem ele não mostrar todo o seu potencial aqui. A mesma coisa pro Chopper. Apesar dele não ter se destacado em uma batalha, em uma luta, ele se destacou pelo lado médico dele. Então foi bem interessante ali no começo do arco. Esses dois eu acredito que ficam pro próximo, mas o Brook, a gente já teorizou aqui que ele vai lutar com aquele membro da CP0 que é da tribo dos braços longos, então o Brook possivelmente ainda vai ter sua batalha. E ainda falando sobre o arco de Wano, a Lani Radassa mandou aqui: vocês acham que o Wano termina em uma grande festa, como quase em todos os arcos? Ou não vai dar tempo? As coisas vão tudo correr pra guerra final e só depois terá uma tão esperada festa. Excelente pergunta, Lani. E aqui eu uso as palavras do próprio Oda. Ele falou que o arco de Wano seria o último arco de aventura que os Mugiwaras iam passar. Então eu acredito que ainda dá tempo de uma grande festa no final de Wano. Talvez a festa seja inclusive a festa do fogo que tá acontecendo na capital. E os Mugiwaras cheguem para participar dessa festa. Porém é muito nebuloso imaginar como vai ser o final desse arco, com dois Yonkous protagonizando o lado dos vilões e a Marinha estando a caminho. Então é muito difícil dessa vez acabar com um final
final feliz como em todas as outras vezes. Mas eu acredito que sim, até por causa do simbolismo do Sol e da Lua, que a gente já falou várias vezes aqui no canal, seja necessário pelo menos um amanhecer bonito, assim, algo tranquilo, em paz, antes da tempestade que tá por vir, que é a guerra final de One Piece. Exatamente, cara, eu concordo com você, e esse lance da ser a última ilha de aventura deles faz muito sentido que também acabe num banquete, até porque a luta tá acontecendo pela madrugada, né? Então se a festa, o banquete acontecer pela manhã, no amanhecer, seria bem interessante. Aí depois disso, sem parar, sem pausa pra banquete, realmente só no final da obra teria. E sobre o final da obra que eu acabei de comentar, o Apollo William comentou aqui: vocês mudariam algo no visual dos personagens de One Piece? E cara, sobre isso a gente tem um vídeo aqui sobre o último time skip, onde o visual dos personagens mudariam, né, porque eles estariam mais velhos e tal. Mas uma coisa que eu gostaria bastante, que eu já comentei até em live, é sobre uma teoria muito famosa na fandom, que o Brook, por ele ser de osso, ele nunca morreria. Então ele estaria de frente pros túmulos de cada chapéu de palha. E uma coisa que eu gostaria bastante é que a fruta do Brook, ela despertasse, fazendo com que o corpo dele voltasse, a carne dele e tudo, ele pudesse envelhecer com o chapéu de palha. Então é essa mudança no visual que eu faria, o Brook não ser mais de osso, e sim voltasse a ser uma pessoa normal. E vamos lá para a próxima pergunta. O Nick Toby Edits falou aqui: salve Supernova, salve mano. Do que podia ter causado a morte do Rox de Shebeck? Será que ele seguia a linhagem dos deuses da lua pelo D em seu nome? Cara, ótima pergunta. Eu acredito, respondendo a sua segunda pergunta primeiro, que não necessariamente. Eu acho que os D não tinham ligações sanguíneas diretas com os deuses lunares. Como a gente já falou em alguns vídeos do canal, a gente acredita que os D são descendentes distantes dos Lunari. Eles podem ter um certo grau de parentesco, mas não necessariamente. E tem aquela teoria também das duas ramificações do D, que é Dawn e Dusk, que eu gosto muito. Então, se tivesse essa ramificação, eu acredito que o Xebec seria dessa segunda. Quanto à primeira pergunta, eu acho que ele morreu afundado junto com a ilha God Valley. Não sei como foi esse contexto, talvez isso aconteceu pelas mãos do próprio Roger, mas eu não imagino o Xebec morrendo de uma causa natural, como foi com o Roger, de uma doença, embora ele tenha sido executado, mas ele já estava quase morto por causa da doença incurável que ele tinha. E cara, bem interessante isso, porque God Valley é uma ilha que sumiu. E o Shebeck também, é aquele lance, né? Não tem corpo, não morreu. Então eu penso na possibilidade do próprio Barba Branca, pela sua Gura no Mi, ele ter seguido esse capitão e ele ter visto o quão errado ele era. E talvez acabou fazendo amizade com o próprio Roger ali. Talvez ele tenha gostado dos ideais do Roger. E talvez com a morte do seu capitão ali na ilha, ele resolveu afundar a ilha com seu próprio capitão, fazendo com que seus ideais desaparecessem. Porém, o engraçado do destino é que um cara, guiado pelos ideais do Shebeck, acabou indo pro seu próprio bando. Então fica aí minha teoria. E dando aqui continuidade sobre o bando do Shebeck, vamos falar aqui sobre o Kaido e a Big Mom. O Void falou aqui, ó: vocês acham que o Kaido e a Big Mom vão cair juntos? Já estão há mais de 20 anos no poder. O mundo precisa dar espaço para Joy Boy chegar. Aliás, já perceberam que os Yonkous possuem cada um aspecto do Nika? Barba Negra quer ser rei, assim como Nika era. Big Mom que é a junção dos povos. Kaido é guerreiro, Shanks é pacifista e Luffy busca a liberdade. É isso. Feliz Natal e um ótimo ano novo. Muito obrigado, mano, e boas festas pra você também. Cara, primeiramente, que observação sensacional dos aspectos do Nika que você fez, cara. Sensacional, simplesmente incrível. Não tinha parado pra pensar nisso, mas é verdade. Principalmente a Big Mom, eu gosto muito dessa perspectiva dela querer juntar todos os povos. Isso, de certa forma, é uma coisa boa, embora ela queira fazer da forma errada. Mas agora, respondendo sua pergunta, eu acho que eles não vão cair juntos. Eu sei que o mundo precisa de espaço pro Joy Boy chegar, mas eu acredito que olhando pra trás, os vilões que o Luffy enfrentou foram subindo de nível aos poucos. Exemplo, depois do time skip ele enfrentou o Rod Jones, depois o Caesar, depois o Doflamingo, o Katakuri, aí agora está enfrentando o Kaido. Depois do Kaido ele teria que enfrentar alguém mais forte que o Kaido, teoricamente. Talvez alguém mais forte ou de nível igual seria o Yonkou. Shanks a gente sabe que talvez o Luffy não vai enfrentar dessa forma, embora tenham muitas pessoas, inclusive eu, que acham que o Shanks é vilão sim, e o Luffy vai ter que enfrentar ele no final da obra. E o Barba Negra, obviamente, vai ser o vilão final do Luffy, diretamente. Então qual outro vilão poderia encaixar talvez no arco de Elbaf para ser um vilão de arco assim como foi até agora? Eu acredito que a Big Mom vai desempenhar essa função por dois motivos. Primeiro, a Big Mom até agora não teve um arco focado em uma luta contra ela. Em Holy Cake foi basicamente o arco para resgate do Sanji e o Luffy saiu de lá sem ter um confronto direto com a Big Mom. E segundo, Law e Kid estão lutando contra ela. Se o Law e Kid ganharem da Big Mom só eles dois, depois de terem despertado sua fruta e usarem seus poderes máximos e não terem derrotado ela ainda,
basicamente eles nem causaram dano, pra falar a verdade, seria meio forçação de roteiro, o Oda estaria meio equivocado. Porém, é claro que se chegarem aliados pra derrotar ela juntos, eu vou aceitar melhor. Mas eu ainda acredito que ela vá voltar em Elbaf e talvez tenha uma redenção até nesse arco. Então eu acredito que o Kaido vai cair em um ano, até pela história de opressão que ele desempenhou na ilha, ele e o Orochi tem que cair em um ano. Mas a Big Mom não precisa, e eu acredito que ela vai ter o seu destaque na ilha de Elbaf. E tem duas perguntas muito bacanas que a gente vai responder juntas aqui. O Monkey D. Douglas perguntou o seguinte: vocês estão muito empolgados pro flashback do Kaido? Aparentemente ele tinha uma ambição e convicção muito grande nesse pequeno lapso de memória do King, o que acham? E o Vinus Vinagre acrescentou: quando o Kaido for derrotado pelo Luffy, ele vai ter sua vontade quebrada e desistir de todos os seus sonhos e planos? Pois ele sofreu diversas derrotas e tentaram executar ele várias vezes e ele não desistiu. Pelo contrário, ficou até mais forte. Cara, eu tô muito empolgado pro flashback do Kaido. Ele parece muito o Luffy quando tava recrutando os primeiros membros da tripulação também. Só que é claro que ele tem ambições e convicções totalmente opostas às do Luffy. Mas eu tô muito ansioso sim. E eu acredito que quando o Kaido for derrotado pelo Luffy, ele vai perceber que não era ele a pessoa que seria destinada a mudar o mundo, como a gente viu no flashback do King. E ele vai perceber que o Luffy não só pode, como vai se tornar o Joy Boy, contrariando o que ele mesmo falou alguns capítulos atrás. Então eu acredito que esse cenário vai ser suficiente pro Kaido aceitar sua derrota, assim como entre aspas foi com Katakuri, que ele percebeu que o Luffy estava basicamente destinado a seguir em frente e passar da ilha de Holy Cake, e ele não podia ser derrotado ali, e ele simplesmente aceitou sua derrota e caiu pra trás com as costas no chão naquela cena incrível que a gente sabe. E sobre o flashback do Kaido, que é uma coisa que a gente necessita, porque a gente precisa saber como que o Kaido sabe quem é Joy Boy, como ele ficou sabendo disso. Aí entra o bando dos Rocks, porque aí a gente veria a Big Mom mais jovem, o Barba Branca, e talvez o próprio Shebeck falando isso sobre o Joy Boy para Kaido. Então é uma coisa bem interessante que a gente precisa ver. E esse flashback ligaria com a forma que ele seria derrotado com Luffy, da forma que ele reconheceria Luffy como Joy Boy, e assim seria sua derrota. E aqui a gente separou umas duas perguntas pra gente responder juntas, que é sobre paternidade. O Pedro Gomes falou aqui: salve Supernova, salve mano, parabéns pelo trabalho e pelo sucesso. Bom, a minha dúvida é sobre o Dragon, porque ele não criou Luffy, assim como o Sabo, pra ser um revolucionário, mas ele largou ele com o Garp. E o Caleb falou aqui: Dragon demonstrou mais interesse na Robin do que no próprio filho, visto que até oferece proteção para ela. Por que Dragon faria isso? Bom, isso é uma coisa bem interessante de se falar. A gente sabe que a paternidade em One Piece é uma coisa bem estranha. No mesmo tempo que a gente tem pais que abandonam seus filhos, como o Yasopp, como o próprio Dragon, a gente tem o Barba Branca, que é o maior pai da obra. Então a gente tem que ver meio que o motivo para isso ter acontecido. O próprio Yasopp falou que ele abandonou o Sop porque ele queria viver a vida de um pirata. E é isso. Mas o Dragon, acredito que tem até um trauma relacionado à mãe do Luffy, talvez. Não dá para se dizer. A gente precisaria de um flashback. Mas sobre ele proteger a Robin e o Sabo, é porque o Sabo, ele viu ali um cara que talvez tenha seus mesmos ideais. Então ele resolveu adotar o Sabo. E a Robin é a mesma coisa, uma pessoa inteligente. Ele já sabia a ficha da Robin por a Robin ser conhecida. Então ele sabia que proteger a Robin era importante, porque ela sabe ler os poneglyphs. Já o Luffy, quando ele encontrou o Luffy lá em Logtown, ele viu que ele era um jovem querendo ser pirata. E é como ele falou pro Smoker: impedir um homem de navegar pelo desconhecido. Pro Dragon, o Luffy segue sua própria aventura e ele a dele por caminhos distintos. Mas é claro que em algum momento eles vão ter que se esbarrar e vão ter que se conhecer. E isso abre diversas teorias que a gente quer muito trazer aqui pro canal. Exato, cara. E falando do Sabo e da Robin, os dois têm um passado muito parecido. Ambos viram o pior da humanidade logo cedo, logo quando eram crianças. Então, basicamente, ele tem esse sentimento de revolução muito forte. Como a Robin e o Sabo tiveram passados muito semelhantes, ele basicamente adotou eles dois para tentar fazer com que a visão deles sobre o mundo mudasse e fosse direcionada para a causa. Enfim, são muitas teorias. Espero que vejamos o Dragon logo mais na obra, tendo um destaque que a gente nunca viu até agora. E é com isso que nós finalizamos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado das perguntas e das respostas que a gente tentou fazer aqui. Aguardem para quando sair a parte 2. E se você ainda não mandou sua pergunta lá no post, a gente ainda vai deixar esse post ativo. Então corram lá e façam sua pergunta, ainda dá tempo. Talvez ela saia no próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e já ativa o sininho para não perder nenhuma notificação aqui no canal quando o YouTube decidir mandar. E é isso, galera. Valeu! Valeu, galera!